No episódio de hoje, como escolher a melhor distribuição? Este é o canal do Linux, sua fonte de informação sobre tecnologia e filosofia. Distro é abreviatura de distribuição. Como saber quais são as distribuições existentes? Bom, um site que vem se provando ser útil ao longo do tempo é chamado de distrowatch.com. Ele está no ar desde 2001 e cataloga e indexa as distribuições Linux de acordo com a sua popularidade, inclusive mantendo o ranking das distribuições mais populares. Esse site ele contém uma lista com uma grande variedade de distribuições para todos os tipos e propósitos. E quais os principais tipos de distribuição? O primeiro tipo podemos falar que é a recuperação de dados. Ou seja, se você apagou um arquivo por engano e esvaziou a lixeira e você ainda assim quer tentar recuperar, você pode usar essa distribuição Linux para recuperar dados. O gerenciamento de disco é outra funcionalidade de uma distribuição. Existem programas que permitem criar partições ou algo como compartimentos em um disco rígido, pendrive, SSD ou qualquer outro dispositivo de armazenamento de dados. Existe, é claro, a distribuição para desktop, que é usado também em notebooks, mas que ela tem como característica principal o usuário final, e essa é o Linux para desktop. Uma outra funcionalidade, tipo de distribuição, é para fins educacionais. Então, você tem algumas distribuições que focam em conteúdos. Um outro tipo de distribuição é o chamado firewall. O firewall ele controla a conexão entre uma máquina e a rede externa. Existem também fins forenses. Forenses, no caso, é tentar obter provas digitais de algo que ocorreu ou está ocorrendo. No Brasil, especificamente, essas distribuições forenses são mais usadas por peritos forenses. Existe também aquela distribuição Linux que o foco delas é apresentar uma tecnologia não proprietária, ou seja, ela permite que o código rodado na máquina seja inteiramente de código livre, porque com o passar do tempo dos Linux foi incorporado a opção do fabricante em não revelar o código-fonte para fins de poder se utilizar um hardware no Linux. Mas algumas pessoas não concordam com isso e preferem essas distribuições com focos em código livre não proprietário. E a partir daí elas podem checar todo o código que está rodando na máquina, se não há nenhuma pegadinha, nem nada escondido do usuário. Existem aquelas distribuições que têm foco em rodar a partir da memória RAM. Então, ela se copia inteiramente para a memória RAM e roda a partir da RAM. Não é preciso dizer, se você já está pensando nisso, que essas distribuições costumam rodar muito mais rápido que as outras. Existem também aquelas distros com focos em jogos.
Então, são distros que o foco dela é apresentar uma experiência boa para jogos. Tem aquelas distros que o foco é o armazenamento de dados na rede, que é conhecido como NAS, que é um armazenamento, um modo de armazenar dados em servidores, né? Existem também aquelas distribuições com foco em netbooks e computadores antigos, que tem baixo poder de processamento, e isso oferece uma boa experiência para pessoas, porque o sistema é configurado para funcionar de forma mais leve. Então, aproveitando muitos computadores antigos, né? Computadores e netbooks. Existem aquelas distribuições com foco em privacidade, que muitas pessoas se preocupam com a questão da coleta de dados das pessoas. E essas distribuições têm como fim prover uma privacidade extra dos usuários. Também existem as distribuições científicas, que visam, por exemplo, ferramentas de simulação e programas para formatação de artigos acadêmicos e diversas outras funcionalidades mais voltadas para a questão da ciência. Existe também aquela distribuição com foco em segurança, ou seja, detectar invasões, prevenir invasões e uma série de outras coisas que envolvem a questão da segurança da informação. Então, quando você entrar lá no DistroWatch, você vai ver que tem um ranking. Mas por que eles fazem esse ranking? Esse ranking ajuda a pessoa a ter uma ideia a respeito do acabamento da distribuição, porque as distros mais populares, elas costumam também receber mais contribuições das pessoas, dos programadores e dos usuários. Então, as distros mais populares tendem a ter um acabamento melhor do que uma distro que tenha, poucos usuários. Porque as pessoas colaboram, né? Os programadores e usuários colaboram no desenvolvimento dessa distribuição. Provavelmente, os testes que eu fiz, provavelmente qualquer coisa acima de 220 pontos, lá no DistroWatch, a distribuição tem um acabamento satisfatório, assim, de uma forma geral. Como exemplos, né, de distribuição por cada tipo, a gente pode ver que para recuperação de dados existe uma distribuição que chama System Rescue CD, que é uma distribuição relativamente antiga, da época do CD, né, mas que também pode rodar em pendrive, que ajuda na recuperação de dados. Existe a distribuição de desktop, que é uma das mais famosas do Linux, que chama Ubuntu. Existe também o Ubuntu para servidores, né, que é o Ubuntu Server, que ele visa o alvo de hospedagem de páginas na internet. Você tem, por exemplo, distribuições de educação como a EndlessOS. O EndlessOS é uma distribuição que praticamente vem com uma enciclopédia dentro dela. E existe muito conteúdo que pode ser acessado, inclusive offline. E é interessante para pessoas que estejam pensando em se educar de alguma forma. Também ajuda alunos que não têm conexão com a internet, ter alguma fonte de informação, de certa forma, similar à internet. Porque a partir do EndlessSource, você pode fazer pesquisas, mas pesquisas locais na própria versão da Wikipédia dele,
offline, né? Você pode fazer a pergunta e o sistema responde em uma versão, provavelmente não a última versão da enciclopédia, da Wikipédia, mas já é alguma coisa. Uma distribuição de firewall chama-se pfSense, que ele permite que você instale sistemas de prevenção à intrusão e sistemas de detecção à intrusão, né, o IDS e o IPS, que são formas de você defender sua rede interna, seja a rede de sua casa, mas mais prioritariamente a rede empresarial, né? Mas com foco no mercado que realmente necessita de uma segurança extra. Para fins forenses e de segurança e de pentest, que o pentest é o teste de penetração, o teste de invasão. Teste de penetração e de invasão, a pessoa vai tentar invadir a sua rede para checar se é possível ou não. E a partir daí fazer as recomendações necessárias para tornar a rede mais segura. Essa distribuição é chamada de Kali, distribuição voltada para a área forense, a área de pentest, de segurança em geral, segurança ofensiva especificamente, ou seja, de invasão. Ainda existe aquelas distribuições, como eu já falei anteriormente, não proprietárias. Essa distribuição não proprietária é chamada de Triskel, que é apoiada até pelo projeto GNU, que é o projeto que gerou o compilador, que foi possível ser compilado o Linux graças a ele. E através da RAM existe a distribuição Knoppix. Outros exemplos de jogos, por exemplo, temos o SteamOS. O SteamOS permite que você jogue alguns jogos no seu Linux de forma bastante interessante. Também você tem, para armazenamento de dados, o Open Media Vault. Para computadores antigos você tem o Ubuntu. Para privacidade você tem o Tails. O Tails, inclusive, ele tem um mecanismo extra de privacidade que torna quase que o anonimato possível. Tem a Scientific Linux, que é a distribuição científica, e tem vários outros, tá, pessoal? Não vou me alongar mais não, mas vocês vejam aí que tem vários. Existe algum critério extra para a seleção de uma distro? Como é que eu vou escolher? Tem tantas? É só por popularidade e aplicação? Na verdade, não só isso, né? Existem duas outras questões relevantes. Uma questão é a questão de tradição. Então, a questão da tradição, você tem a questão há quanto tempo existe aquela distribuição. Se ela tem mais tempo que conseguiu se manter viva, provavelmente ela vai ter um suporte mais longo do que outras que surgem assim rapidamente e somem rapidamente. Então, por uma questão de obter suporte, é melhor que a empresa, de certa forma, já tenha a distribuição de Linux, já tenha uma certa tradição, porque aí você vai conseguir atualizar os seus pacotes e sua distro de forma bastante interessante. Quanto mais recente também for a última versão da sua distribuição, também é melhor. No caso do Ubuntu, por exemplo, eles têm aproximadamente 2 versões por ano. Uma versão em abril e uma versão em outubro. Normalmente, tá? Isso pode variar um pouco.
Então, quanto mais recente for essa última versão, também é melhor para a questão de atualização e correção de vulnerabilidades. Outro detalhe que você deve ver também é que o DistroWatch fala o país de onde é que vem essa distribuição. Então, o país que você confia também influencia, né, na sua escolha, né? Mas aí cabe a cada um ver no governo do país de quem confia. Para ter suporte comercial, no caso usar Linux em servidores, de forma a obter um suporte, existem 3 empresas que fazem distribuições de Linux e que têm suporte comercial, 3 delas. A Ubuntu Enterprise Linux, que é mantida pela Canonical. A Canonical é uma empresa de um bilionário sul-africano. E tem também a Red Hat Linux, que foi comprada pela IBM há algum tempo atrás. E tem também a SUSE Enterprise Linux, que também dá suporte comercial ao Linux. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade. Faço votos que façam uso dessas informações e um grande abraço. Se você gostou do nosso conteúdo, dê um joinha, isso ajuda a gente pra caramba. Até a próxima.